Oi, meu nome é Tatiana Alves, eu sou estudante da UEL e o título do meu trabalho é O uso de passeriformes insetívoros do estrato inferior da floresta como indicadores de áreas prioritárias de conservação na Mata Atlântica. Bom, a Mata Atlântica, então, é um dos hotspots mundiais de biodiversidade devido ao alto grau de endemismo e também de desmatamento. Apesar disso, é um importante refúgio para diversas espécies e, consequentemente, fundamental para a conservação da biodiversidade. Assim, a gente precisa prestar atenção para aqueles grupos mais sensíveis a perturbações. As aves especialistas são boas indicadoras nesse sentido, de forma que a gente espera encontrar maior quantidade dessas espécies em ambientes menos fragmentados. Porém, o conhecimento da distribuição dessas espécies em larga escala ainda é escasso. Então, acredita-se que a investigação da distribuição de passeriformes especialistas na Mata Atlântica traga algum esclarecimento sobre isso. Então, os objetivos desse trabalho são avaliar se o aumento na proporção de especialistas das assembleias de passeriformes do estrato inferior está associada a regiões da Mata Atlântica ou à cobertura florestal. E também avaliar se a proporção de especialistas é maior em áreas protegidas do que em não protegidas. Já na metodologia, para extrair os dados de traços funcionais, foi utilizado um conjunto de dados disponibilizado por Willman e colaboradores em 2014, que contém dados de traços funcionais de diversas espécies de aves. E também o livro do Stoss, de 1996, que ajudou na classificação das espécies. E essa classificação para a especialização das espécies foi baseada primeiramente na dieta, considerando as insetívoras, e também no extrato de forrageio das espécies, buscando principalmente aquelas que forrageiam no solo e no extrato inferior. Então, depois disso, a gente conseguiu classificar as espécies em 3 classes. Primeiro, as insetívoras especialistas do extrato inferior, que têm dieta de invertebrados igual ou superior a 80%, e o uso do solo e extrato inferior igual ou superior a 80% também. As insetívoras moderadamente especialistas do extrato inferior, também com dieta de invertebrados igual ou superior a 80%, e o uso de solo e extrato inferior entre 50% e 80%, sem registro na copa. Por fim, as insetívoras generalistas, com dieta de invertebrados entre 50% e 80%, e o uso do solo e extrato inferior igual ou superior a 50%, também sem registro na copa. Para os dados de ocorrência, eles foram extraídos do conjunto de dados disponibilizado pela RASUI em 2018, e esses dados foram triados, selecionados, então, primeiramente, os dados que ocorreram só no bioma da Mata Atlântica, que utilizaram um método de ponto de escuta e que apresentavam uma qualidade de amostragem de pelo menos 90% da comunidade. Sobre os dados da paisagem, foi utilizada a plataforma MapBiomas para extrair os dados de cobertura florestal, e foi calculada a porcentagem da cobertura florestal nos raios de 300 metros e 500 metros em cada ponto. Esses raios foram selecionados porque já cobrem o território ocupado pelas espécies. Também foi considerado se esses pontos estavam dentro ou fora de uma unidade de conservação, considerando então se esses pontos estão em área protegida ou não protegida. Essas variáveis da paisagem também foram correlacionadas com a proporção de especialistas em modelo binomial nas análises estatísticas. Já nos resultados, então, o conjunto de dados das amostragens de aves na Mata Atlântica inicialmente continha 399 locais. Então,
passando pelo filtro de bioma e de método, onde foram retirados todos aqueles dados que não estavam dentro da Mata Atlântica e que não correspondiam ao método de ponto de escutas, resultou numa seleção inicial de 115 locais, amostrando 503 espécies. Esses dados, então, passaram por uma segunda análise de qualidade dos dados, onde a gente queria só selecionar aqueles dados em que a proporção da comunidade tivesse sido pelo menos 90%, resultando então em 56 locais e 384 espécies. Dessas, 74 foram classificadas segundo aqueles critérios já citados. Esses 56 pontos, então, estão presentes nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. E deles, só 9 estão dentro de unidades de conservação. E esses 56 pontos foram amostrados entre 1992 e 2013. Diferente do esperado, não houve correlação entre a proporção de especialistas e a cobertura florestal. Por outro lado, houve correlação entre a proporção de especialistas e a unidade de conservação. Aqui no gráfico a gente consegue ver a proporção de especialistas e as unidades de conservação. 0 é quando o ponto está fora de uma unidade de conservação e 1 quando está dentro. Então, aqui a proporção de especialistas é menor dentro das unidades de conservação, o que também é diferente do que se era esperado. Numa outra análise preliminar, considerando outras variáveis da paisagem como habitat, ecorregião, vegetação, altitude, longitude e latitude, as unidades de conservação deixam de ser significativas e a ecorregião passa a poder explicar a proporção de especialistas, principalmente considerando as florestas de interior da Bahia. Considerando todas as insetívoras classificadas aqui, todas as espécies que foram classificadas, tem uma relação entre a proporção dessas espécies com a cobertura florestal em raio de 500 metros, mas ainda é uma correlação bem fraca, e também as unidades de conservação. No gráfico a gente consegue ver que tem uma tendência enquanto a maior porcentagem da formação florestal, também a maior proporção de espécies insetívoras, o que já fica um pouco mais difícil de se observar para as unidades de conservação esse mesmo padrão. Bom, então esse maior número de especialistas em ambientes perturbados encontrado aqui pode ser em decorrência do aparecimento de outras espécies insetívoras quando o ambiente é perturbado. Então, a gente pode ver que algumas espécies consideradas especialistas aqui, na verdade, não são sensíveis à perturbação. Além disso, a proximidade dos locais amostrados com as unidades de conservação e a força de variáveis biogeográficas também podem estar trazendo ruído aos resultados observados até então. Até então, porque esses resultados são parciais, novas análises estão em desenvolvimento e a gente pode chegar a outros resultados. Por isso, a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala que as unidades de conservação têm menos especialistas, porque, na verdade, elas são muito importantes para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. Por fim, eu gostaria de agradecer à CAPES pela bolsa de estudo, ao meu orientador Luiz dos Anjos e co-orientador Marcos Robalinho, e as equipes dos laboratórios de Ornitologia e Bioacústica e de Ecologia Evolutiva e Conservação da UEL.